Hoje darei continuidade à minha discussão sobre famílias disfuncionais, famílias tóxicas, famílias abusivas, onde eu falei nos últimos vídeos sobre alguns aspectos mais gerais dessas famílias. Hoje eu vou falar de um aspecto específico que é a manipulação pela culpa. A ideia desse vídeo surgiu de algumas conversas com algumas pessoas que diziam que sempre na interação com seus pais se sentiam sempre culpados. Ou com a interação com seus irmãos ou tios, mas sobretudo pais. E que acontecia um tipo de relação nos quais elas se sentiam inibidas para dizer não, quando faziam se sentiam culpadas e tinham uma sensação de vergonha, como se estivessem sempre erradas. Ou quando impusessem sua opinião ou deixassem de fazer algo que seus pais ou outros familiares quisessem, se sentiam culpadas. Então, eu conversei com algumas pessoas e eles falaram, poxa, eu tenho essa sensação frequente. Essa é uma sensação que às vezes você está correto na sua decisão e é uma decisão que é importante para você e te protege e você mesmo assim se sente culpado. Você não está causando danos ou fazendo seus familiares infelizes e mesmo assim você se sente culpado. Então, por que há essa culpa? E esse vídeo tem a ver com isso. Tentar responder por que há essa culpa e como ela surge. E ela surge justamente porque estamos falando de familiares que manipulam usando a culpa. Uma das coisas mais comuns de familiares que manipulam usando a culpa é eles tentarem inculcarem nos seus filhos ou familiares de outros níveis a ideia de que você deve tudo a eles. Por isso que é muito mais comum que pais e mães manipulem usando a culpa. Porque eles foram seus cuidadores, mas pode ser um irmão mais velho ou até mais novo se em algum momento te ajudou, ou outros familiares em um momento te ajudou. É muito mais fácil se essa pessoa foi fonte de apoio em algum momento, ela estabelecer esse tipo de relação, E sendo sincero, você deve tudo aos seus pais. Eles te criaram, eles te colocaram no mundo, mas talvez você não deva tudo aos seus pais, Primeiro que você não escolheu isso. Segundo, que você pode não ter sido criado da melhor forma possível. Eles podem, inclusive, ser causadores de vários problemas. E quando falamos de famílias disfuncionais, sim, você pode, inclusive, dever a eles os problemas que você tem. E não só as virtudes que você tem. Então, primeira coisa que nós devemos desfazer é o mito de que tudo que você é de positivo se deve aos seus pais. Talvez as coisas negativas também se devam a eles. Os positivos e os negativos. Então, manter a balança equilibrada. Você não vai culpar seus pais por tudo, igual dizem a música, mas você também não vai isentá-los do que é a responsabilidade deles. Então, tentar ter uma visão equilibrada. E isso significa que eles você não deve tudo de positivo em sua vida para eles. E pode, inclusive, dever algumas coisas de negativo. Normalmente, quem cobra, essa questão é importante, porque quem cobra e dizendo coisas como você deve tudo a mim, ou eu que te cuidei de você, e joga na sua cara esse tipo de coisa, é porque quer estabelecer algum tipo de controle, coerção, ou quer te manipular a fazer as vontades. Uma pessoa que realmente se importa com seus sentimentos, e que está preocupado com o seu desenvolvimento autônomo, e que liga para o que você quer ser, para suas opiniões, para seus interesses, não vai ficar te obrigando a fazer o que você não quer, dizendo que você deve tudo a essa pessoa e que por isso você deve obedecer. Quem faz isso é porque quer te controlar, coagir ou manipular. Então, quem foi criado sem manipulação ou quem com menos controle, não costuma ser cobrado por essas pessoas a obedecer. A obediência dessa maneira, meio que cobrando uma reciprocidade. Reciprocidade se estabelece, não se cobra. Se você tem um bom amigo, você vai estar presente para esse amigo. Se você tem um bom relacionamento, você vai estar presente para a pessoa desse relacionamento. Você não vai ter que ficar necessariamente cobrando que a pessoa se importe com seus sentimentos. Isso é uma coisa que nós esperamos de amigos, que nós esperamos de parceiros amorosos e nós esperamos de familiares. Se eles não se importam e tem que cobrar coisas mesmo que vão contra a sua tristeza, aí nós temos um problema. Esse é até um sinal. Quando essa cobrança de você deve tudo a mim aparece passando por cima das suas emoções, é um sinal de que nós temos um tipo de manipulação pela culpa ocorrendo.
Quem são esses, como fazem esses familiares que cultivam a culpa nas relações? São aqueles que vão jogar tudo na sua cara, tudo que fizeram de positivo, não vão se responsabilizar nunca pelo que houve de negativo. O que há de negativo é culpa sua. O que há de positivo, eles todos fizeram. Eles apenas fizeram. Então eles vão jogar tudo na sua cara o que há de negativo. O que há de positivo, eles fizeram. Né? E eles vão cobrar de você. Vão cobrar que você os faça coisas por eles, porque eles fizeram tudo por você, de positivo. O negativo vai ser sempre esquecido. Então é essa dinâmica que estabelece culpa, porque essas pessoas não assumem responsabilidades pelas coisas ruins que lhe causaram ou pelos erros. Estou sempre gripado nas últimas semanas. Eu acho que eu estou alérgico. Estou até meio vermelhinho, né? Eles sempre vão cobrar e pouco vão admitir das próprias falhas. Então eles vão esperar com essa maneira de jogar tudo na sua cara, cobrar que você faça, ignorando os problemas, eles vão meio que fazer uma batalha contra a sua cabeça, tentando fazer você internalizar a ideia de que talvez você seja menos culpado. E se isso veio acontecendo desde a sua infância, já vai estar internalizado e você vai pensar: eu sou culpado por isso. Eu devo algo para eles, para essas pessoas. Talvez eu esteja errado, talvez eu não deva cobrar pelo que elas me fizeram de mal. Você nem vai pensar nessas coisas, já vai estar automatizado que você só tem problemas. Né? Então eles vão, quando fazem isso de cobrar, jogar tudo na cara para conseguir algo e via as suas emoções, elas querem você preso e controlado. Aliás, um ponto de destaque aqui: a manipulação funciona por via emocional. Eu tenho vídeos aqui sobre como funciona a manipulação. Recomendo que procurem no canal Alain Mocelin Manipulação. E vocês vão entender como a manipulação funciona. Os aspectos conscientes e, sobretudo, os aspectos inconscientes de quem pratica a manipulação. Então, a manipulação, sobretudo, funciona por via emocional. Ninguém manipula você se você estiver totalmente consciente. Ela manipula se você usar as suas emoções, culpa, vergonha, medo. É assim que funciona a manipulação. Então eles vão usar seus sentimentos, feito você se sentir culpa ou em débito com eles, ou envergonhado de dizer não, fazer você fazer algo. Então, isso se baseia na crença de que eles tomam as decisões melhores para vocês e que você deve ser o que eles esperam. E esse é um outro ponto. Eu conversei com algumas pessoas que vivem em famílias desse tipo. Que as pessoas se tornam autônomas, conseguem, digamos, algum sucesso, alguma profissão, mas mesmo assim tem seus pais se metendo em suas vidas, dizendo o que devem fazer e acreditando que tem controle sobre sua vida afetiva, sua vida profissional e sobre suas decisões em geral, rejeitando a autonomia de seus filhos, ou quando eles tentam se libertar, se mudar ou tomar decisões a partir de seus próprios interesses, usar da culpa. Jogar na cara o que fez para tentar mantê-los presos na relação. Esse é um aspecto muito comum, que se baseia na crença de que as melhores decisões são as dos seus cuidadores familiares e não as suas. Você é só um mero pecinha de xadrez no jogo que é deles. Né? Então, há uma crença subentendida nessas relações de que esses familiares, por isso que muitas vezes são os pais, podem ser outros familiares mais velhos também, ou outros cuidadores, se foi criado por outras pessoas, ou com outras pessoas mais velhas, tem uma tendência de que sejam pessoas mais velhas, tá? Elas vão nutrir a crença de que sabem o melhor e que você tem que cumprir esse destino familiar, né? A realização da sua vida, o que você vai realizar tem que ser por eles e para eles. Por eles, passando por eles, pelo envolvimento deles na vida sua. E para eles, porque tem que ser o que eles esperam. Então, se você questiona a crença de que fala, não, eu quero fazer outras coisas. Sei lá, você não quer casar e ter filhos. Aí, como assim? Você não quer morar na cidade deles. Você saiu para estudar e não quer voltar. Como assim? Ou quer seguir uma profissão diferente do que eles esperavam. Eles vão começar a te coagir pela culpa, dizendo que que você deve tudo a eles, que você
jogar na cara tudo que fizeram por você e tentar te fazer mudar suas decisões, porque você vai ficar se sentindo culpado. Ou que você simplesmente viva para eles, cuidando deles e usar do tipo, eu cuidei de você, agora você cuida de mim. Agora você que vai fazer tudo, mesmo que eles estejam te adoecendo com isso, né? Quando eles usam dessa coerção para essa maneira de coagir, manipular pela culpa, fazendo você se sentir mal, o efeito de quem vive nisso constantemente é sentir insegurança nas suas decisões, né? Se você vive com familiares que fazem o tempo todo isso, que fazem tudo que você acha que é melhor para você ser visto como problemático, que fazem você se sentir tendo decisões ruins, você começa a ficar inseguro, você começa a ter medo de confrontá-los e começa a ter medo das próprias decisões, começa a não ter autoconfiança para ter independência na vida, né? Você começa a sentir culpa por dizer não e quando você diz não, você acha que tomou a decisão errada. Esse é o grande problema da manipulação pela culpa. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, convivendo com essa família, você vai começando a achar que suas decisões são ruins ao ponto de você sentir culpa tomando elas, né? Então a família passa a meio que se apropriar das suas emoções mesmo. Assim, tudo que visa a sua autonomia, você começa a se sentir culpado, né? E o que acontece se você de fato consegue dizer não e tentar afirmar sua autonomia? A família passa a te invalidar, te difamar, te acusar. Você vira mal falado mesmo na família. Caso você, mesmo sentindo culpa em frente, eles vão fazer um jeito via outros membros da família, possivelmente outros membros que também queiram te submeter. Então, o que converge com o pensamento dessa pessoa manipuladora da sua família, usar essas pessoas para te acusar, difamar, invalidar, até você ser coagido de volta aos valores ou às crenças que eles acreditam que são as melhores, né? Isso funciona muito melhor quando você tem um sistema familiar próximo, ou seja, pessoas convivem constantemente numa família. A pressão vai funcionar muito mais forte, né? Se você tem uma família afastada geograficamente, cada um numa cidade é diferente, você tem na mesma vizinhança. Essas que estão próximas vão ter muito mais poder de coação via essa estratégia manipulatória pela culpa, né? Porque inculca a culpa, usa o outro que também vai inculcar a culpa. Olha, você está desrespeitando seus pais, desrespeitando seu tio, e vão fazer você se sentir envergonhado, e juntos vão te colocar ali para sentir culpa aqui, sentir vergonha ali, sentir medo lá, se sentir rejeitado, se sentir inseguro, e aqui esse liquidificador de emoções vai fazer você ficar em dúvida sobre si mesmo. Então, se você já tem uma família um pouco mais afastada, cada um num canto, você tem mais liberdade para conseguir se desvencilhar de um familiar que tenta te manipular pela culpa. Então essa manipulação é sistêmica, ela toma conta desse sistema familiar. Né? Uma rede, funciona em rede. Se a rede está afastada, pense como uma rede mesmo, né? Uma tela de janela, eu tenho ali uma tela na varanda, se o buraco for grande e estiver afastado, a sua mão passa. Se for pequenininho, não passa. Então uma rede bem fechada, que é de uma família próxima, você consegue ter pouca liberdade para escapar dessa sensação de culpa. Uma família afastada é mais fácil. Então esse tipo de manipulação funciona mais eficientemente quando há vários membros próximos. Porque se há só a sua família central, seus pais, sua mãe, talvez você consiga ter mais liberdade para conseguir romper o ciclo, né? Em geral, isso se perdura na vida adulta com uma sensação constante de culpa, medo e insegurança, né? Em geral, esse tipo de manipulação começa lá na infância. Quando seus pais fazem você, por cada erro seu ou por cada decisão autônoma que você toma, sentir vergonha. Por meio de chamadas de atenção, punições, ordenamentos, manda você fazer algo, se você não fica chateado, ainda tenta controlar suas emoções, né? Não te dá espaço para sentir como você quer, não te dá espaço para agir. Então você vai ter pouco espaço para autonomia, até mesmo suas emoções. Se você está chateado, seus pais não vão te perguntar o que você está sentindo, vão dizer, para com isso, vão desrespeitar suas emoções, então eles não vão te dar muito espaço. Esses tendem a ser os pais e mães que mais vão usar a culpa depois, porque eles estão te fazendo sentir vergonha por estar triste, então eles vão usar suas emoções, então depois eles vão usar
a sensação de vergonha, transformá-la em culpa, tá? Na vida adulta. O que acontece de fato na infância é uma coisa que vai perdurar na vida adulta das famílias que fazem isso, que é a ideia de que você é quem eu preciso que seja. Seus cuidadores ou seus familiares mais velhos vão dizer, você é quem essa família precisa, você é quem eu preciso. Então vão fazer um condicionamento para que você se sinta desviante, envergonhado quando você não é quem eles precisam. E ao longo do tempo isso é internalizado como culpa. Tá? Na vida adulta, então, essas cobranças vão aparecer como um faça por mim, faça o que eu preciso, né? E como uma espécie de senso de te cobrar sempre que você se desviar do que eles preferem, para que você se sinta culpado até mesmo dizendo não. Seja quem eu preciso, seja quem eu quero, faça o que eu quero, e você, quando não faz, começa a sentir culpado, envergonhado, com medo. Então, você diz não e vai ouvir tudo que eu fiz por você, até agora você não liga, né? Ou vai usar seus erros do seu passado, seus defeitos, porque todos nós cometemos erros, todos nós temos defeitos, para lhe causar vergonha e fazer você se sentir culpa. E veja, esse familiar que faz isso, ele não tem vergonha ou culpa das coisas, dos erros que cometeu com você, porque ele não se vê cometendo erros. Por isso, muitas vezes, vai se falar de familiares, pais ou mães narcisistas. Não é só narcisistas que não se veem cometendo erros. Pessoas com... Não precisa ser um narcisista, mas que tem alguns traços, leves até, de autocentramento e egoísmo, não vão se ver cometendo erros até muito lá na frente, quando perderam relações afetivas. Quando os amigos se afastaram, familiares se afastaram, aí eles vão ver que cometeram erros. Então é bem mais comum do que imaginamos a pessoa não ver que cometeu erros. Nessas relações de familiares manipuladores, é muito difícil que o manipulador numa família se veja cometendo erros. Então eles não vão se ver cometendo erros, se você chamar atenção, eles vão ampliar esse comportamento de fazer você se sentir culpado. Então ele vai usar todos os seus erros, todas as suas dificuldades. Se você tiver, sei lá, um diagnóstico psiquiátrico que vai dizer você é assim porque você é depressivo, você é assim porque é ansioso, vai tentar te desvalorizar. Se você cometeu um erro, uma falha, ou agiu mal, mentiu alguma vez, vai usar esse erro para fazer você sentir vergonha e culpa. Seus erros nunca serão esquecidos, mas os deles serão sempre esquecidos. Até lá na frente, talvez só quando você romper de vez com essa família, porque não aguenta mais. Então, é uma característica bem comum. Sempre que você dizer não, ela vai apontar essa membro da família, ou esses membros, se for uma rede, um sistema familiar em que várias pessoas manipulam pela culpa, o que é bem comum, principalmente nos casos que eu falei, de uma família próxima, eles vão jogar na cara tudo que fizeram por você. Ou vão usar seus erros, suas dificuldades, para fazer você sentir vergonha e culpa. Né? Viver num contexto desse faz com que você internalize que se sentir mal para dizer não a cobranças injustas ou exageradas ou exigências da família é errado. Então você, assim, uma família te cobra uma coisa, você se sente mal porque você não quer fazer aquilo, você fica com medo de dizer não e sente culpa quando diz não. Esse é o grande dilema, porque você já internalizou essa relação de vergonha e culpa. Né? Então você vai ter dificuldades até para dizer não, e quando fizer e quando não ceder a esses membros da família, você vai se sentir culpado. Você basicamente internalizou essa dinâmica de cobranças e a ideia de que eles têm controle sobre sua vida, que eles podem arbitrar sobre sua vida, que eles comandam suas decisões. Né? Uma pessoa que passa por isso, manipulação usando de vergonha e culpa, na vida adulta pode ser mais vulnerável a ser manipulado pela vergonha e pela culpa em relações íntimas. Né? Se foi feito isso toda a vida por seus pais ou por seus outros familiares, se alguém com quem você se relacionar fizer o mesmo, você vai ter as mesmas dificuldades, porque já vai estar internalizado. Então a pessoa já vai usar uma coisa que você já internalizou das suas relações sociais para fazer o mesmo com você. Esse é o ponto importante, mesmo que você tenha se afastado de uma família que manipula pela culpa. Eu acho que eu gravei esse vídeo sobretudo para quem está vivendo com essa família e tem dificuldades, mas não é só para essas pessoas. Mesmo as pessoas que conseguiram se afastar um pouco ou tornar essa manipulação
disfuncional, é ineficiente, podemos dizer assim, essa manipulação, não se sente afetado e fala, tá, e nem liga e não sente mais culpa. Mesmo essas pessoas podem acabar sendo vulneráveis a outras relações, então é importante que a gente saiba que, digamos, essa forma de manipulação pode ter sido inculcada em você pela família. É como você se sente. E isso pode ser usado por outras pessoas, principalmente os que conhecem seu histórico familiar, se tiverem forem exercer uma manipulação consciente, ou pessoas que também têm traços de mais egocentrismo, mais autocentramento, mais egoísmo, né? Não necessariamente narcisistas, mas pessoas que têm esses traços, né? Vamos lá, para fechar o vídeo. Importante compreender o seguinte: se você foi condicionado a se sentir culpado pelos outros para te usar, é importante você saber os contextos em que você foi condicionado, você identificar quando você se sente, então, culpado, quando você se sente envergonhado nessas relações. Então, entendendo o contexto, que tipo de argumento ou de discussão te causa isso? Que tipo de cobrança? Quando ocorre? Quando essa pessoa que te cobra essas coisas, que te faz sentir vergonha e culpa, faz isso com você? É importante você anotar. Hoje eu me senti culpado, hoje eu me senti envergonhado. Minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, minha avó fez isso, disse tal coisa. Para você saber exatamente, entender o contexto de funcionamento dessa família, entender quando eles fazem isso. Ou seja, quando eles precisam te controlar, usando seus sentimentos. Quando eles precisam te manipular. Tá? Então é importante você saber quando eles vão fazer. Você até antecipa quando eles vão fazer. E segundo, para você entender como você se sente. Porque você pode entender, eu estou me sentindo mal, culpado, o que está acontecendo? E você saber exatamente o que aconteceu. O que é exatamente o que eles fizeram. Então é importante você se estudar. Entender não vai mudar a sensação. Isso é um ponto importante. Você vai continuar se sentindo culpado, mesmo entendendo o que está acontecendo, mesmo entendendo quando eles fizeram, por que eles fizeram. Mas identificar os contextos e gatilhos permite pelo menos você saber quando eles vão ocorrer. Aí vem o passo seguinte. Você vai ter que agir mesmo aceitando o desconforto. E agir é não decidir a partir dos seus medos, não decidir de maneira ansiosa, não decidir pela vergonha ou pela culpa. Você vai sentir medo, você vai sentir vergonha, você vai sentir culpa. Mas você precisa se ensinar a sentir de outra forma. Você vai ter que decidir, falar, eu estou me sentindo culpado, mas isso que fizeram comigo não é correto. Eu estou me sentindo envergonhado, mas é incorreto. E começar a agir a partir do que você tem como valores e do que você julga correto. A mudança do que você se sente, da forma que você está se sentindo, só vai ser possível depois da mudança prática. Primeiro você muda como você reage a isso. Aí você muda como você se sente ao ponto dessa sensação se tornar irrelevante no longo prazo. E esse é o ponto central. O que queremos é que você não se sinta mais envergonhado ou manipulado pela culpa. E essa sensação vem por aceitar o desconforto, mas no longo prazo tomar decisões pautadas nos seus valores.